Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse cabelinho de boneca. Há algum tempo atrás eu lancei vários vídeos ensinando a fazer a boneca completa, né? Então eu já ensinei a fazer a base, a fazer outras roupinhas, a fazer outros tipos de cabelo. Mas o cabelo liso a gente ainda não tinha aprendido e várias pessoas me pediram para fazer esse vídeo. Então hoje a gente vai aprender. Se você ainda não assistiu os outros vídeos onde eu ensino a fazer a boneca, eu vou deixar a playlist aqui no card e nos comentários do vídeo. Eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Pessoal, o cabelo que a gente vai aprender a fazer hoje é para essa base de boneca aqui. Eu vou deixar no card e no comentário desse vídeo o link, né, para vocês acessarem o passo a passo para fazer essa base. Eu escolhi o fio marrom para fazer o meu cabelo, mas você pode usar o fio da cor que você quiser. Então a gente começa fazendo um nozinho corrediço e mais 7 correntinhas. A gente vai pular essa correntinha que está saindo a nossa agulha e a partir da segunda corrente nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então a gente insere pegando aqui uma alcinha da correntinha, laça o fio, traz lá de trás, laça novamente e tira de dentro das duas voltinhas. Eu fiz um ponto baixo e agora a gente vai fazer mais 4. Cheguei aqui no final, ficou faltando uma correntinha para a gente finalizar a carreira. Nessa correntinha eu vou fazer 2 pontos baixos. Que equivale a um aumento. E agora a gente vai continuar trabalhando desse outro lado aqui. Então, a gente vai dar a volta na nossa corrente e a gente vai voltar trabalhando do outro lado. Então, a gente finalizou aqui com um aumento. Aí, agora a gente pega essa primeira correntinha, logo na primeira, e faz mais um ponto baixo. E agora eu já vou ir segurando essa pontinha de fio no meio pra gente já ir escondendo, né? Pra eu já ir escondendo a pontinha. Então, agora a gente precisa voltar fazendo pontos baixos. A gente vai fazer mais 4 pontos baixos aqui. Então, a gente vai inserindo, pegando a alcinha que sobrou aqui da correntinha. Eu vou manter essa pontinha de fio aqui entre a minha agulha e o meu fio, pra ele já ir ficando preso. Então, eu fiz o primeiro e vou fazer mais 3. E aqui na última correntinha a gente vai fazer um aumento. Então, a gente pega essa última alcinha que sobrou aqui e faz 2 pontos baixos. Coloquei o marcador de pontos aqui nesse último ponto que a gente fez da carreira, tá? No último aumento. Agora, a gente vai começar a segunda carreira fazendo um aumento aqui no primeiro ponto. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos nos próximos 4 pontos da base. Nos próximos 3 pontos, a gente vai fazer 3 aumentos. Depois, mais 4 pontos baixos. E nesses últimos 2 pontos que sobraram aqui, a gente vai fazer 2 aumentos. Finalizei minha segunda carreira com 20 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e a gente vai começar a fazer os fios do cabelo. E agora a gente vai fazer 30 correntinhas. Aliás, eu vou fazer 30 correntinhas porque eu não quero que o cabelo da minha boneca fique muito grande. Então, para eu saber mais ou menos o tamanho que vai ficar, eu vou posicionar essa parte que a gente acabou de tecer bem aqui no meio da cabecinha dela, bem no meinho. Né? Nesse sentido aqui, né? Os olhinhos estão aqui e a pecinha tá aqui de comprido na cabecinha dela, como se aqui fosse o meio do cabelo. E aí, aqui atrás, a gente consegue saber mais ou menos o comprimento que vai ficar as correntinhas, tá vendo? Se eu fizer com 30 correntes, vai ficar desse tamanho aqui. Na verdade, eu quero até que fique um pouquinho menor, eu vou fazer então com 25. Diminuir 5 correntinhas. E aí, eu vou medir aqui de novo para ver mais ou menos se ficou do tamanho que eu quero. Ó, acho que assim, pra mim, tá num tamanho legal. Se você quiser um cabelo mais comprido, faça correntinhas maiores.
Se você quiser mais curtinho, faça menos correntinhas. E aí você vai poder fazer do jeito que você quiser, tá? Então aqui no meu ficou um cordãozinho com 25 correntinhas. Quando for fazer essas correntinhas, não apertem muito, pode fazer com a mão bem frouxinha. Por quê? Se a gente quiser que o cabelo fique mais liso, a correntinha tem que estar mais frouxinha, porque senão quando a gente voltar colocando os pontos na corrente, ele vai começar a enrolar. Agora, se você quiser que o cabelo fique mais enroladinho, aí você pode fazer umas correntinhas mais apertadinhas. Então, agora eu vou pular essa última correntinha aqui e vou voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda até chegar lá em cima na base novamente. Tô chegando já aqui no fim. Agora, essa é a minha última correntinha dessa carreira. Ó, e aí a gente tem aqui um fiozinho já, né, de cabelo. O que a gente vai fazer agora é prender aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto que a gente tem na base. Então, a nossa correntinha tá saindo desse ponto aqui, a gente já vai inserir aqui no próximo e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vira o trabalho e aí aqui na primeira correntinha a gente faz um ponto baixo. E agora a gente vai fazer mais 7 pontos baixos. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos no total, né? Que a gente já tinha feito primeiro, depois eu fiz mais 7. Fiquei com 8 pontos no total. Depois que eu fiz 8, eu vou continuar contando em correntinhas, até eu chegar em 25, que é o tamanho total aqui do meu cabelinho. Então, a gente tem aqui 8 pontos baixos, que a gente fez prendendo aqui, né? Nesse fiozinho de cabelo, e agora a gente continua aqui, ó. 9 foi uma correntinha, 10 mais uma correntinha, 11, 12, 13, 14, até a gente ter o mesmo número de pontos que a gente tem nesse lado aqui. Então, no meu caso, vão ser 25. Fiz as minhas 25 correntinhas, a gente pula a primeira e a partir da segunda a gente vai voltar fazendo ponto baixo até chegar lá na base. No meu caso, vão ser 24 pontos baixos no total. Fiz pontos baixos nas correntinhas todas, cheguei aqui onde a gente tinha feito ponto baixo em cima do outro fio de cabelo, né? Então, a gente continua fazendo ponto baixo aqui em cima, normalmente, até chegar lá na base. Faço aqui o último ponto baixo e aí aqui no próximo ponto da base eu vou fazer um baixíssimo. Viro o trabalho novamente e agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos, né? Não vão ser 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos e agora eu vou finalizar fazendo o número de correntes até eu ficar com o mesmo número de pontos que eu tenho aqui nos outros fiozinhos de cabelo. Fiz as minhas correntinhas todas, agora eu volto fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente. Vai ser sempre a mesma coisa. Eu vou fazer pontos baixos aqui na correntinha toda. Quando chegar nessa parte aqui, a gente continua fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo. E aí, quando chegar aqui na base, a gente vai prender com ponto baixíssimo. A gente já fez 3 vezes aqui, né? A gente precisa fazer mais 3 vezes. E aí, vocês vão conseguir ver que a gente vai chegar aqui onde a gente tem os nossos aumentos. Então, a gente tem aqui 6 pontos, né? Que foram 3 aumentos. E aí, nesses 6 pontos, a gente vai fazer diferente. Então, façam mais 3 fiozinhos de cabelo, né? Que vai ficar assim, igual o meu, eu vou fazer também. E aí, quando chegar aqui nessa parte, onde tem um aumento, que a gente consegue ver ele bem aqui. Ó, a gente consegue ver, o meu aumento começa aqui. Então, esses 2 primeiros pontos é um aumento, esses próximos 2 é o segundo aumento. E esses outros 2 é o terceiro aumento. Então, eu vou deixar aqui marcando esse intervalo onde estão os meus aumentos. Porque quando chegar nessa parte aqui, a gente vai fazer um cabelinho mais curtinho, que é para fazer a franjinha dela. Então, a gente tem aqui ainda 3 pontinhos para fazer exatamente como a gente estava fazendo aqui. Eu vou fazer os meus e volto quando finalizar. Fiz aqui todos os fiozinhos, né, de cabelo que eu precisava até chegar aqui no marcador, que é onde a gente vai começar a fazer a franjinha. Então, eu já vou tirar esse marcador daqui. E aí, eu vou prender aqui com o baixíssimo, que é esse último fiozinho que eu fiz, né? Então, ele já vai ficar preso aqui onde tá o nosso primeiro marcador. Pra fazer a franja, a gente não vai prender, né? Do mesmo jeito que a gente tava prendendo aqui. Então, a gente vai só subir correntinhas. Eu vou subir 10 correntinhas no total. Pra você saber se você tá fazendo correntinhas do tamanho suficiente, né? Você pode
fazer do mesmo jeito que a gente fez com o cabelinho. Você coloca, posiciona aqui essa parte que é a base bem no meio da cabeça e dá uma olhadinha aqui, ó, no tamanho que tá a franjinha. Tá vendo? Eu tenho 10 correntes, pra mim tá num tamanho bom, é suficiente. E aí eu vou voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente. Então a gente pula essa e volta fazendo pontos baixos. Fiquei com 9 pontos baixos no total, né? Porque a gente pulou o primeiro ponto baixo aqui. E aí, a gente vai continuar fazendo como a gente estava fazendo antes. Pego o próximo ponto da base, faz um ponto baixíssimo e vou subir mais 10 correntes. E vou voltar agora fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente até chegar lá na base. Cheguei na base, vou prender com baixíssimo e vou subir mais 10 correntes. Eu vou fazer isso até chegar aqui no marcador, inclusive no ponto que está o marcador, tá? A gente vai ter no total 6 fiozinhos representando a nossa franjinha. Eu vou fazer as minhas franjinhas e volto quando finalizar. Então, aqui os meus 6 fiozinhos, né, de cabelo da franja. E aí, agora a gente vai continuar da mesma forma que a gente fez aqui. Eu já prendi aqui com ponto baixíssimo na base e agora eu vou subir 25 correntinhas. A partir da segunda, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui na minha base. Voltei fazendo ponto baixo em todo o meu cordão de correntinhas e agora eu prendo com baixíssimo aqui na base. Viro o meu trabalho e aí a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui. Então, nós vamos começar fazendo 8 pontos baixos, né? Pegando aqui no fiozinho que a gente já tem. E agora a gente faz correntinhas até chegar no mesmo número de pontos que a gente tem aqui no outro cabelinho. No meu caso, até chegar em 25. E aí, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui. Chega lá no fim, a partir da segunda correntinha, a gente volta fazendo pontos baixos. E aí, depois a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui. Até a gente chegar aqui no último pontinho. Eu vou fazer, então, todos esses e volto quando eu finalizar. Acabei de chegar aqui no fim. E aí, agora, a gente vai precisar cortar o nosso fio, tá? Porque a gente vai fazer essa costura aqui à mão, para emendar esses dois lados aqui. Então, pode deixar um fio bem longo para fazer essa costura, porque depois a gente pode aproveitar a ponta desse mesmo fio para costurar o cabelinho na cabeça da boneca. Então, eu vou deixar um fio bem comprido. Depois que eu cortei, é só puxar aqui para finalizar e ele não desfazer. E antes da gente fazer essa costura, né, fechando esse pedacinho aqui que ficou faltando, eu vou pegar um ferro e vou passar os cabelinhos para ele ficar lisinho. Tá vendo que eles dão uma enroladinha? É normal, eles ficam assim mesmo. Depois a gente vai puxando e aí eles vão ficando lisinho, né? Quanto mais frouxinho o ponto que a gente fizer aqui nas correntinhas, mais lisinho ele fica. Se a gente fizer um ponto muito apertado, ele enrola bastante. Então, eu vou passar os fiozinhos de cabelo, né, bem esticadinhos e volto para mostrar como é que ficou. Então, eu peguei o ferro e fui passando os fiozinhos do cabelo até eles ficarem assim esticadinhos. Eu já passei uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio e agora a gente vai só alinhavar aqui, né, pra fechar essa parte aqui. Não tem um jeito muito certo de fazer esse fechamento, pode costurar da forma que você achar melhor, porque não vai aparecer depois, tá? Então, o que eu vou fazer é só ir pegando pontinho por pontinho aqui e dando a volta. Ó, vou laçar aqui os dois pontos do ponto baixo e pego aqui um pontinho do outro lado. A gente precisa fechar só o pedacinho aqui de cima, né? Esses primeiros 8 pontos que a gente tem aqui. Fiz aqui, então, a costura, né? Fechando a nossa peruquinha, que ficou desse jeito por enquanto. E é isso, desse jeito que ela tá aqui, ela vai vir aqui encaixadinha na cabeça da boneca. O resto do fio que sobra a gente não corta, porque a gente vai usar ele pra fazer a costura aqui depois na cabecinha dela. Pode deixar essa parte aqui de canto e agora a gente precisa fazer outra parte que vai ser quase igual a essa daqui, que eu vou explicar como é que é. Pra fazer essa segunda parte do cabelinho, a gente vai ter que fazer aquele comecinho que a gente fez no outro. É exatamente a mesma coisa. Então, esse mesmo miolinho que a gente tem aqui, de início, é esse que a gente tem aqui.
Se você não lembrar como é que faz, é só voltar ao vídeo. Então, finalizei aqui, né, a segunda carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer os fios de cabelo da mesma forma que a gente estava fazendo antes. A única diferença vai ser que eles vão ser todos soltos. Então, eles vão ser todos igual a gente fez a franjinha. Não vai ter essa parte presa aqui atrás. A gente vai fazer todos os fios soltos. Eu fiz esses daqui com 25 pontos no total, né? Eu vou diminuir um ponto só para fazer a parte de cima, para ele ficar um pouquinho só acima. Se você quiser fazer menor, um pouco menor ou um pouco maior ou do mesmo tamanho, pode fazer como achar melhor. Então, eu tenho aqui no total, desde aqui da base até aqui embaixo, na primeira parte, 25 pontos. Nessa daqui, eu vou fazer com 24 pontos. Então, eu vou fazer 24 correntinhas e vou voltar. No total, vão dar 23 pontos baixos, né? Até eu chegar aqui na base. Essa parte aqui da frente, que é a parte da franja, em vez da gente fazer 6 fios, nós vamos fazer só 4. Então, a gente marca aqui. A gente tá vendo os aumentos, né? Eu tenho aqui um aumento, aqui mais um aumento e aqui outro aumento. Eu vou pegar esses 4 pontinhos que ficam bem aqui na curva, bem aqui no meio. Então, o primeiro aumento tá aqui e a gente pegou o segundo ponto dele. Então, esse vai ser o primeiro ponto da franja. Depois, o aumento inteiro do centro, né, aqui do meio. E depois, mais um pontinho do outro. Esses dois aqui, que são os da pontinha, que era onde a gente tinha começado e finalizado a outra parte, a gente não vai fazer. A gente vai fazer um fio longo, do mesmo tamanho do resto do cabelo. Então, a única diferença é essa. O meu cordão de correntinhas aqui já tem 24 pontos. Eu vou pular essa última correntinha e a partir do segundo eu vou voltar fazendo pontos baixos. Vou fazer ponto baixo até chegar lá na base. Fiz os meus 23 pontos, cheguei aqui no último ponto da correntinha, a gente faz um baixíssimo no próximo ponto da base. E agora a gente vai subir mais 24 correntinhas. E quando chega lá no fim, a gente pula a última e volta fazendo pontos baixos até chegar aqui na base. Eu vou fazer até chegar aqui onde está o meu marcador e aí eu volto com vocês. Os fios vão ser todos assim soltos. A gente sempre vai subir fazendo correntinhas e descer fazendo pontos baixos até na base. Cheguei aqui onde está o meu marcador, vou tirar e aí agora a gente já vai fazer o primeiro fiozinho da franja, né? Então, eu vou fazer o mesmo número que eu fiz na outra. Eu vou fazer 10 correntinhas. Fiz as 10 correntes, pulo a primeira e volto fazendo pontos baixos. Vão dar 9 pontos baixos no total. Fiz os pontos baixos e aí eu prendo com ponto baixíssimo aqui na base. E aí a gente sobe mais 10 correntinhas. E do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui, a diferença é só o número de pontos. E aí depois que eu fizer esses 4 que vão ser a franjinha, né, que vai ser até aqui, a gente vai voltar a fazer do mesmo tamanho que a gente estava fazendo antes. Até completar e chegar aqui no fim. Eu vou fazer todas as minhas e volto quando eu finalizar. Finalizei a segunda parte do cabelinho dela. E aí ficou assim, né? Os fiozinhos todos soltos. E eu já aproveitei e já passei o ferro também, pra ele ficar lisinho e esticadinho. E aí agora, o que a gente vai fazer é montar. Então, a gente precisa estar com a nossa base da boneca pronta. E a gente vai começar emendando primeiro esse pedacinho aqui, que é esse que a gente fez essa parte aqui de cima, emendadinha. Então, a gente vai posicionar na cabecinha bem direitinho. Aí, na hora de posicionar, vocês veem como que vocês querem que fiquem, né? Pode colocar ela bem encaixadinha aqui na parte de trás, ó. E aí, vocês vão olhando pra ver como é que vai ficar. Essa primeira parte, ela vai ficar um pouquinho pra trás mesmo, não tem problema, é isso mesmo, tá? O mais importante, essa primeira parte, é a gente encaixar bem aqui atrás, ó, na cabecinha dela, pra ficar bem certinho, os cabelinhos aqui ficar bem retinho. Então, eu vou usar uns alfinetes pra colocar ela no lugar que eu quero. Então, o cabelinho da minha boneca já tá aqui todo posicionado, né? Eu coloquei os alfinetes pra ele ficar paradinho no lugar que eu quero. Eu vou deixar a franjinha da minha boneca assim, retinha pra frente. Mas, se você quiser, você pode pôr ela de ladinho. Então, em vez de deixar todos aqui pra frente, você pode puxar aqui pro ladinho, né? Puxa 4 pra um lado e 2 pro outro. E aí, fica uma aberturinha aqui que vai ficar legal também. Vocês podem posicionar o cabelo da forma que vocês acham que vai ficar mais legal.
E aí, depois que o cabelinho já tá todo posicionado, a gente precisa passar uma agulha de tapeçaria na ponta daquele fio que a gente tinha deixado aqui quando a gente fez a finalização. E aí, a gente vai começar a costurar esse cabelo na cabecinha dela. Então, a gente vai sair daqui, né, onde já tá o fio, e pra fazer essa costura, é uma costura simples de amigurumi. Então, o fio tá saindo aqui do cabelo, a gente vai passar aqui por dentro, pegando um ponto da cabecinha dela. E aí, depois a gente pega e laça aqui em cima um ponto do fiozinho do cabelo. Então, isso já vai fazer que fique paradinho no lugar. Entro aqui de novo na cabecinha. E laço já o próximo fiozinho do cabelo. Pode laçar só um fiozinho, não precisa laçar muito, né? Passar vários fios, não. É só pra prender mesmo. E eu vou fazer essa costura dando a volta toda. Eu vou fazer esse pedaço aqui até chegar na franja. Basicamente é a mesma coisa, mas aí eu vou fazer alguns da franja junto com vocês, tá? Então eu vou fazer esses daqui, que são os mais compridinhos, até chegar aqui, e aí eu volto pra gente fazer aqui da franjinha junto. Já fiz a minha costura, então, né? Essa parte já tá toda presa. Eu cheguei aqui no meu último fiozinho de cabelo. Eu vou pegar ele aqui, normalmente, do mesmo jeito que a gente tava fazendo nas outras. E agora, eu entro com o meu fio aqui nesse mesmo espacinho de ponto, né? Onde ele tava saindo de dentro da cabecinha, e já vou sair direto aqui, onde tá o fiozinho da franjinha. Na hora de posicionar a franjinha, tomem cuidado só para vocês usarem uma linha, né, de uma carreira do amigurumi para vocês marcarem bem certinho. A minha tá 3 carreiras acima do olhinho, então se a gente contar que o olhinho tá aqui nessa linha, a gente pula mais uma, mais duas, e aí aqui na terceira é onde eu posicionei a minha franjinha. É legal a gente marcar mais ou menos, porque daí ela fica bem certinha. Então, eu entro aqui com a minha agulha e vou sair bem aqui no buraquinho onde eu quero que fique presa a franjinha. Quando for fazer essa costura também, é importante a gente não puxar muito a linha, porque se a gente começa a puxar demais, a cabecinha começa a ficar amassada. Então, a gente sempre só puxa até ajustar. Quando a linha ajustou aqui no lugar, a gente para de puxar, que é para evitar que repuxe o trabalho. E aí, do mesmo jeito que a gente estava prendendo aqui, a gente vai prender aqui na franjinha dela. Então, já vou tirar esse marcador para facilitar, esse alfinete, né? Aí, eu vou vir aqui atrás, vou escolher um fiozinho, passar a minha agulha e voltar no mesmo espacinho. E aí, agora eu já saio aqui onde tá a minha próxima franjinha. É bom dar uma arrumadinha aqui, depois que puxa, né, pra ela ficar bem certinha. Então, eu vou fazer as próximas franjinhas e depois eu vou fazer a costura aqui do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes, tá? Vou fazendo as franjinhas, quando chegar aqui, eu vou pular direto pra cá e vou continuar a costura do mesmo jeito que a gente começou aqui, até chegar aqui no início, né, onde já tava preso. Eu vou fazer essa parte e volto quando finalizar. Pronto, gente, essa parte do meu cabelinho, ele já tá todo preso, né, na cabecinha dela. E aí, quando eu fiz aqui o último pontinho, eu saí aqui embaixo com o meu fio, tá? Por enquanto, eu ainda não vou cortar esse fio. Porque pode ser que no final a gente precise prender algum fiozinho ou outro pra esconder algum buraquinho. Então, eu vou deixar esse resto de fio que sobrou aqui sem cortar, por enquanto. Eu vou tirar essa minha agulha de tapeçaria daqui e vou colocar na outra parte, na ponta da outra parte do cabelinho. Por enquanto, eu dei até uma enroladinha aqui no fio, que é pra ficar melhor, não ficar uma ponta muito grande enroscando. Então, eu passei a agulha de tapeçaria aqui na outra parte. E agora, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez, né? A gente vai posicionar aqui por cima da cabecinha dela e costurar novamente. Então, a gente começa colocando a franjinha aqui no lugar, na altura que a gente quer. E é bom a gente ir colocando alfinetes também para marcar.
Aí na hora de posicionar a franjinha, ó, eu vou colocando nos espacinhos que fica entre um fiozinho de cabelo e o outro. E aí vai ficar bem cheinha a franjinha sem aparecer nenhum buraquinho. Esse primeiro fio que tem logo aqui, né, depois da franjinha, eu vou colocar bem nesse espacinho que tá aqui. Então, ele já vai vir aqui e eu já vou deixar um alfinete prendendo ele no lugar. E a mesma coisa eu vou fazer com esse outro lado aqui. Então, a gente puxa ele e prende bem aqui nesse espacinho que ficou desse outro ladinho. E agora, os outros fios, a gente vai só posicionando para prender depois. Conforme a gente vai arrumando aqui, ó, a gente já vai vendo que ele vai encaixando já no lugar que ele precisa ficar. Para ficar bem retinho aqui em cima, né? Então, a gente só arruma bonitinho. Para ele ficar certinho, um do ladinho do outro, não ficar por cima. Pode colocar alguns alfinetes, se quiser, né, pra gente saber onde que a gente tem que fazer a costura depois. Ó, eu nem coloquei em todos, eu coloquei só em alguns, que depois os outros a gente vai posicionando aqui no meio e vai arrumando. E agora, a gente vai fazer a costura. A gente pega aqui o nosso fio, do mesmo jeito que a gente fez a outra parte. Vamos descobrir aqui, ó, ele tá bem aqui. E aí, a gente vai começar prendendo. Eu não vou prender logo aqui em cima, que é onde sai o fiozinho, tá? Eu vou pegar esse fio, vou inserir aqui na cabecinha e puxar ele um pouquinho mais pra baixo. Pra fazer isso, eu vou ir lá na cabecinha da boneca mesmo. Então, pode entrar com a agulha até você sentir que chegou na cabecinha. E aí, a gente sai aqui mais pra baixo um pouquinho. Ó, no meu tem mais ou menos uns 2 dedos. E aí, agora, a gente vai ir prendendo do mesmo jeito que a gente prendeu a outra parte. Então, eu seguro aqui mais ou menos o cabelinho onde eu quero posicionar ele. Venho aqui por trás. Passo aqui a minha agulha pegando um fiozinho. Tem que ir com calma, porque vai sempre enroscando esse fio no alfinete, vai enroscando no outro fiozinho de cabelo. Então, a gente tem que ir indo devagar. Outra coisa legal que a gente pode fazer para ficar mais bem preenchido é a gente ir mirando esses espaços que tem na parte de baixo. Como aqui embaixo a gente tem o fiozinho e depois a gente tem separando o próximo fio uma carreirinha de ponto baixo, a gente pode posicionar esse fiozinho bem aqui em cima, tá vendo? Que aí o cabelinho fica mais bem preenchido. E aí agora eu jogo lá pra dentro e já saio aqui no espacinho do lado, ó. Então eu vou jogar aqui pra dentro e já vou sair bem aqui. Puxo só até ajustar. Principalmente essa parte de cima a gente não pode puxar muito, tá? Porque senão vai ficar marcado aqui. Então é importante a gente deixar só preso, mas pode deixar até um pouquinho frouxinho, assim, não precisa puxar muito. Na hora que você vê que o fio aqui atrás ajustou, já pode parar. E aí eu vou fazendo isso até preencher todo o cabelinho, ó. Agora esse próximo eu vou pegar bem aqui nesse meio, aqui nesse vão. Depois o outro, no outro vão. E é importante a gente sempre dando uma olhada. Então, a gente vai fazendo e vai olhando pra ver se os próximos vai ficar bem posicionado, né? Se vai ficar no lugarzinho certo. Eu vou prender os meus fios até chegar aqui na frente e depois a gente prende junto aqui a franjinha novamente, tá? Cheguei aqui, esse é o último fiozinho, né? Desse lado da bonequinha. E aí, eu vou prender ele bem aqui na altura onde tá presa a franjinha. Então, eu saí com o meu fio na mesma carreira onde eu tava prendendo as franjinhas aqui na primeira carreira, tá vendo? Eu vou prender ele mais pra trás pra deixar mesmo um espacinho aqui, eu acho que vai ficar mais legal, mas aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Então, eu posiciono, vejo certinho onde fica. Outra coisa legal também, importante, é a gente não puxar muito na hora de posicionar. Principalmente essa parte aqui da frente. Se a gente deixar ela um pouquinho mais fofinha, ela fica mais parecendo uma franjinha mesmo, né? Então, eu vou posicionar mais ou menos por aqui, assim. E aí, eu vou entrar com o meu fio aqui e vou sair aqui no espacinho pra prender essa franjinha aqui de cima. Cheguei aqui na franjinha de novo, vou tirar o alfinete. E do mesmo jeito que a gente fez as outras, eu vou fazer aqui. Então, eu laço um fiozinho da pontinha, né, da franja. E prendo.
E aí a gente vai tampando os espacinhos, né, os buraquinhos que ficaram. Essa é o meu último fio da franjinha. E aí eu já insiro aqui a minha agulha e saio aqui onde a gente vai prender o próximo fiozinho de cabelo. E do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui na lateral, a gente vai prender esses fiozinhos de cabelo aqui. Eu vou prender os meus e volto quando finalizar. Agora aqui é o meu último fiozinho, eu já passei ele aqui, então eu vou entrar aqui com a minha agulha e sair bem aqui embaixo. Antes de fazer os arremates, a gente precisa ver se tá tudo certo. Então, ajeita bem o cabelinho. Olha se ficou do jeitinho que a gente queria, né, que ficasse, se ficou bem bonitinho aqui atrás, se ficou tudo certinho, se não ficou nenhum buraco. Se por acaso você achar que ficou algum buraco, você pode tentar posicionar o fio, né, e dar um pontinho. Por exemplo, ficou um buraco aqui, vamos supor que ficou assim. Então, você pega esse fiozinho aqui de baixo, posiciona onde você quer e dá um pontinho nele usando essas pontinhas de fio que a gente deixou aqui, tá? No meu, eu acho que não tem necessidade, ó, porque se a gente arrumar direitinho o cabelinho dela, ficou bem certinho aqui atrás, ó, não dá pra ver a cabecinha. Então, eu vou deixar assim mesmo. A franjinha também ficou do jeito que eu gosto, assim, ficou legal. Então, eu vou deixar desse jeito que tá aqui. Como pra mim já tá bom, já tá do jeito que eu quero, eu já vou fazer o arremate desses fios que estão aqui atrás. Vou entrar aqui, nesse que tá aqui mais pra baixo, eu vou entrar e sair no mesmo espacinho de ponto, aqui. E agora que eles estão saindo do mesmo buraquinho, ó, eu vou dar um nozinho. Eu sempre dou 3 nós. Sem apertar esses nós, tá? Pra não repuxar. Fiz o segundo, frouxinho, e agora no terceiro nó eu aperto bastante. Essa pontinha aqui, né, esse nozinho aqui que fica, a gente pode afundar ele aqui pra dentro da nossa bonequinha, da cabecinha dela. Com a agulha de crochê eu gosto de laçar o fio e puxar uma ponta pra dentro. Vou cortar aqui. E aí eu vou puxando essa pontinha pra dentro, só pra ter uma sobrinha e não correr o risco, sei lá, de desfazer com facilidade. E olha como ficou lindinho o cabelo da nossa boneca. Pessoal, várias pessoas me pediram aqui no YouTube e no Instagram pra ensinar a fazer esse cabelinho liso da boneca, né? Porque eu ainda não tinha ensinado a fazer desse jeito. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Na semana que vem a gente vai aprender a fazer esse vestidinho também, porque eu também não ensinei ainda a fazer nenhum vestido pra ela. A gente já aprendeu a fazer um macacão e um conjuntinho de saia e blusa, que ficou uma gracinha também. Se você quiser que eu faça mais coisas pra boneca, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. E se você ainda não assistiu a playlist onde eu ensino a fazer outros cabelos, outras roupinhas, corre lá pra assistir que vale muito a pena. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!